Olha, amigas e amigos, esse, esse vídeo é privado e as razões por que ele vai ficar privado vão ser esclarecidas, espero, durante o próprio vídeo, né? É sobre esse affair lamentável, sob todos os títulos, né? Que está envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e a Aniele, que é do Igualdade Racial, se não me engano, essa ministra que se apresenta como mulher negra, né? Então nós temos aí um embate envolvendo duas figuras aí icônicas da luta, vamos dizer assim, na ausência de nome melhor, na luta identitária, né? E é privado esse vídeo porque essa discussão é tão atravessada por tantas paixões, e muitas delas paixões tristes, né? Que eu não quero tornar público, vai ter que envolver uma polêmica e gastar uma energia, que no momento eu estou tentando economizar essa energia para outros processos em curso, né? Mas eu não gostaria, gostaria de não me omitir sobre isso. Vai ser uma conversa assim, talvez longa e talvez confusa, né? Porque eu estou assim expressando muito mais um sentimento do que uma coisa já bem elaborada na minha cabeça. Claro que tem coisas que vêm de longe, né? Sobretudo assim a questão dos direitos, a conquista de direitos, a afirmação de direitos, isto é, ganhos de civilização nesse processo. E como isso acontece nesse caso aí, nesse exemplo, como isso tudo aparece, né? Nesse affair, né? Silvio Almeida e Aniele Franco. E as minhas referências para lidar com isso são, primeiro que eu tenha, vamos dizer assim, que eu consiga identificar, né? A passagem disso, do direito por vingança para o direito, vamos dizer assim, tal como a gente conhece, o direito positivo, da barbárie para a civilização. E nós temos dois grandes, talvez três grandes documentos, eu no meu caso, né, para enfrentar essa questão, para compreender essa questão. Um é a célebre peça do teatro grego do Sófocles, Antígona. Nós fizemos um curso sobre isso, né? Não, na verdade, são dois, né? A Orestia, do Ésquilo, e a Antígona, do Sófocles. E a compreensão do Hegel, né, desse processo de construção de civilização a partir da barbárie. A civilização se constrói a partir da barbárie, no interior da barbárie, superando a barbárie. E como dá esse lento e doloroso e nunca bem concluído processo da passagem da civilização, da barbárie para a civilização. Então, Hegel. E esse traria uma outra referência para a compreensão desse fenômeno, né? E desse caso concreto do Silvio e da Aniele, que é uma sentença, ao mesmo tempo tão realista e tão dramática, proferida pelo ensaísta alemão, considerado um dos maiores ensaístas da história da cultura alemã, que é o Walter Benjamin. Eu vou chamar de Benjamin. Walter Benjamin, que foi inclusive objeto aí da minha dissertação de mestrado. Ele, o Benjamin, ele diz o seguinte, essa tal frase, né? Que todo documento de cultura é também um documento de barbárie. Então, assim, como interpretar isso, né? Em cada documento de cultura está ali a barbárie, né? Como se a barbárie perdurasse também na própria civilização, nos seus próprios documentos, né? Então, assim, como eu interpreto, a gente vê as pirâmides do Egito,
que é um documento de cultura, mas até ali a barbárie da escravidão. Né? A gente vê, então, em cada documento de cultura, a barbárie que, de certa maneira, esteve ali e dá testemunho da barbárie, ainda mesmo nos documentos de civilização. Né? Basta ver aqui a América. A América são documentos de civilização, as Américas, não é? Que foram construídos na barbárie do sangue indígena, né? Do sangue das populações escravizadas, né? Vindas de vários rincões da África. Né? Tem todo documento de cultura, há um documento de barbárie. Então a gente vê aqui, nesse caso do Silvio, né? Do Daniele, há movimentos ali em busca de ganhos de civilização, mas tem ali também barbárie, né? O seu oposto da civilização, né? Assim, atravessando esse jogo, né? E o Hegel talvez seja, dentro dos filósofos que eu conheço, e não são muitos, o Hegel talvez é aquele que teve um olhar mais agudo para perceber esse jogo, esse movimento que ele chama de trabalho do negativo. O negativo seria movimentos de barbárie, mas a serviço, em última instância, resultando em civilização. Esse jogo que ele chama de dialética, né? O que torna nossos olhos atentos assim para ver não branco e preto, mas esse terreno, esse movimento às vezes pendular, né? Onde o novo traz o velho, onde o velho no novo acaba tentando derrotar o novo, e o novo a cada momento tem que derrotar o velho, mas ele é a partir do velho que se dá o novo, esse jogo. Né? Eu vejo esse jogo presente em cores vivas nesse caso aí em tela, né? E eu vejo o seguinte, assim, como obter justiça, como fazer justiça num quadro, numa situação como essa, né? Com todos esses elementos presentes. Eu não vou repetir, porque todos nós sabemos quais são os elementos, né? Que estão presentes, né? Diversos ingredientes, né? Vamos dizer assim, vou dizer nomes, mas não vejam como nomes, assim como situações, como conjunturas. Aí tem Janja, tem Mitu, tem Silvio, tem Aniele, com tudo o que se traz. Aniele, Rimande, Marielle, Silvio, um negro, bem sucedido como negro, não é? E direitos humanos, e Janja, essa figura, e Lula, tudo isso representa, né? Cada nome desse é uma constelação de eventos que se articulam, não é? Então tudo aí, tá tudo. É como fazer justiça num momento como esse, em que uma denúncia vem a público sobre fatos que possivelmente teria ocorrido há 6, 7, 8 meses atrás, envolto no interior de um governo onde supostamente estejam em curso lutas internas, tudo isso junto e misturado. Como fazer justiça? Né? Sendo que esse tema do assédio moral, né? Eu acho que o assédio sexual é um caso específico do assédio moral, né? E todas essas questões da ofensa à mulher, né? que nos toca, que nos emocionaliza, né? Já de imediato, criando já certos parte-pri a partir dessa própria emoção, né? Tendo em vista esses séculos de opressão sobre a mulher, muitos desses séculos essa opressão se deu também pela nudez, né, imposta às mulheres pelo seu sofrimento. Né? Então isso tudo vem, né, mas também vem pelo fato do agressor ser um negro, né, que associou a sua imagem a tese como racismo estrutural, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e de certa maneira contraditória. Como fazer justiça nesse terreno, numa situação como essa, nesse terreno tão emocionado, sabendo também que tem forças que atuam no sentido de liminarmente já
decretar sentenças antes mesmo do processo, né, do devido processo legal, tudo isso. Todos esses jogos, internet, lacrações. Como fazer justiça numa situação como essa? Né? E todos nós somos chamados imediatamente a nos posicionar. Né? Agora a gente se posiciona como? Fazendo justiça ou respondendo imediatamente às solicitações no calor da hora? Como fazer justiça? Sendo que justiça seria a expressão, nesse caso, maior de civilização. Eu digo o seguinte, cara, a primeira impressão que eu tenho que é quase impossível fazer justiça numa situação como essa. Onde nós temos que responder pelas nossas emoções imediatas, pelas nossas afiliações imediatas. Às vezes mesmo por covardia de lacrações. Porque tem aí duas questões, né? O movimento negro, questão negra, questão da mulher. Como fazer justiça? Sendo que a justiça implica um certo distanciamento, uma certa, digamos, frieza diante, né, dos fatos. Mas a frieza é amiga do cinismo, da indiferença. Mas, se não for a distância, a indiferença, é o quê? É no calor da emoção. No calor da emoção você faz justiça. Isso aí. Isso aí. Isso aí está lá no teatro grego, né? Da passagem lá na Orestia, da justiça por vingança, do bateu, levou, olho por olho, dente por dente, para uma justiça de outro tipo. Ali, nessa peça do Ésquilo, talvez junto com Édipo Rei, talvez junto com Antígona também, as peças mais extraordinariamente bem que nos toca, né? São peças que até hoje são estudadas, né, pelos filósofos, pelos homens de cultura e mulheres de cultura. Né? Então, ali o que tem ali na Orestia? É o lento processo de séculos da passagem da justiça de Talião para a justiça baseada em um direito positivo. Direito esse constituído por instâncias políticas, reconhecida a sua legitimidade, pelo menos pela maioria da polis. Um direito tradicional baseado na vingança, olho por olho, dente por dente, para um outro tipo. Então, a peça mostra o processo lento e doloroso dessa passagem. Mas que passagem essa que nunca se resolve totalmente. Ou seja, a vingança está sempre, em cada instante de justiça, reivindicando seu direito de vingança. Não é? Porque a justiça é a sublimação da vingança. E essa sublimação, por ser sublimação, nunca é cabal. Porque a energia psíquica que coloca, que é mobilizada na justiça, ela é de início vingança. Então a gente precisa ter diversos mecanismos psíquicos para que fazer com que essa energia que de imediato eu ofendido, de imediato ela vem no terreno da vingança para ser sublimada como justiça. E eu me senti ressarcido no ato de justiça e não no ato de vingança. É como se a cada ofensa real ou imaginária que cada um de nós sofre, esse jogo se mobiliza de novo, a cada instante. A vingança cede lugar à justiça. Só que essa energia que veio da vingança, ela se sente ressarcida, ela se sente sublimada, ela se sente expandida, é liberada. Porque se não cumprir essa função, se a justiça não cumprir a função de liberar essa energia que de início é vingança, o castelo rui. É um castelo de cartas. Por isso que a cada instante nós somos chamados a reafirmar esse pacto. Eu me sinto ressarcido pela justiça, apesar de início a energia ser de vingança, a energia psíquica. Né? As erinhas que aparecem lá no texto. Né? Então, no final, na terceira parte da trilogia da Orestia, que é as Eumênides, né? As vinganças virando benévolas. É um trabalho
de convencimento a Deus, para as Atenas, Deus Minerva, dizendo: Elinas, vocês não estão sendo destituídas. Os seus direitos estão sendo preservados, mas de uma outra forma. Vocês agora não são mais criaturas do subterrâneo. Vocês agora vão ser criaturas da luz. Vocês vão virar estátuas que compõem o panteão das instituições da polis. Vocês não estão sendo desmerecidos, só estão sendo transformadas. Mas a cada instante da ofensa, isso se recoloca. É um trabalho que cada um de nós tem que fazer consigo, e as instituições, elas têm que ser capazes de também permitir essa sublimação. Então, como fazer isso nesse caso do Silvio e a Aniele, sendo que mobiliza, vamos dizer assim, paixões muito fortes, que é a questão do negro, a questão da mulher, a questão da opressão do negro, a questão da opressão da mulher. Sendo que na civilização, agora para pegar o Spinoza, coisa que eu não tinha falado, o Spinoza ele faz uma tipologia extraordinária sobre as nossas paixões, né? Lá na Ética. Então, assim, grosso modo, ele diz assim: tem paixões alegres e tem paixões tristes. Spinoza é um pré-hegeliano, antes de Hegel. No Spinoza não tem um jogo dialético. O Hegel tem, né? Então, para Spinoza, as paixões alegres produzem civilização. E as paixões tristes produzem barbárie. O Hegel, pós-Spinoza, ele vai ver um jogo dialético aí, onde seria possível que a paixão triste, vingança, possa colaborar no desenvolvimento das suas ações, pelo encontro, pela contradição com o outro, né? Possa gerar, mesmo a paixão triste, gerar civilização. Aí seria a questão da Orestes, a vingança se transformando em um direito positivo, que não é mais pela vingança, mas ela tem que me ressarcir. Se eu não me sentir ressarcido, não funciona, né? Então, veja, quando aparece assim essa questão da Silvio, um negro comprometido com a causa negra, Aniele, uma mulher comprometida com a causa da mulher, e o encontro desse conflituoso pelo suposto assédio, por um possível assédio sexual, é evidente que de início o que vem são posicionamentos de parte pris, de tomada de posição prévia. O que não, postura essa, parte pris, que não permite justiça, que não permite, portanto, civilização. E como a coisa foi encaminhada, não é? Ao invés dessa acusação ter sido encaminhada para órgãos de institucionalidade do governo, e foi encaminhada para um órgão que não tem esses compromissos de institucionalidade estatal, que exige pessoalidade, publicidade, eficácia, tudo aquilo que busca canalizar a energia que brota, mas fazendo com que a energia psíquica, com que ela atue em favor da civilização, canalizando essa energia para que ela não destrua e se construa. Quando a acusação, ao invés de ir para essas instituições governamentais que canalizam essa energia, que de início é vingança, mas canalizam essa energia para que ela favoreça a justiça, portanto, a civilização, quando é encaminhada por uma ONG, ela libera desses compromissos de impessoalidade, de eficácia, porque ela não é um órgão estatal. Então ela põe lenha na fogueira da vingança, né? De certa maneira, o Silvio já está condenado, e condenado a uma pena perpétua, independentemente se ele
as acusações são legítimas ou não. Porque nós temos uma tendência, não sem razão, a aceitar a voz a palavra do ofendido, sobretudo quando o ofendido é preto numa causa de racismo, quando a ofendida é uma mulher numa causa de machismo, quando o ofendido um homossexual numa causa de homofobia, a gente tende a aceitar, não sem razão, que essas palavras já são legítimas em si, previamente legítimas, independentemente do devido processo legal. Não é? Isso aí é da nossa realidade. O que, ao tempo que quer assegurar voz e legitimidade ao ofendido, não raro caminha no sentido contrário da civilização. É isso que tem questão. Não é? E cada voz que se apresenta nesse debate vai ser de início entendido o seguinte: se é voz de homem, ela já está com uma chancela, se é voz de mulher, já está com uma chancela, se é voz de preto, já está com uma chancela. Que, de certa maneira, nos retira do debate racional, nos reduz a uma condição muito imediata: eu sou homem, eu sou mulher, eu sou preto, eu sou branco, eu sou gay, né? Eu sou visto como essa identidade imediata. Só que essa identidade é uma das facetas que compõe ou deveria compor a nossa personalidade. Não é? Porque foi, pelo menos nos moldes da cultura ocidental, a civilização foi pensada como direitos desse ser humano abstrato. Né? E muito da glória na nossa civilização depende dessa abstração. Tem um filósofo estadunidense, acho que é o Rawls, que ele fala: o véu da... devemos cobrir essas situações com o véu da ignorância. Então, quer dizer, quem é que está acusando? Eu coloco um véu, não quero saber se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é hétero ou se é homossexual. Coloco um véu para ver o mérito. Só que na vida, todas as coisas não vêm com véu. Vem sem o véu, vem com as questões. Aí é uma mulher que está acusando um homem. Isso tem um peso. Só que esse homem é preto, isso tem um peso. Só que essa mulher é irmã da Marielle, isso tem um peso. Então, como lidar com isso tudo, sendo que a civilização aponta para uma impessoalidade? É isso que está em jogo. Né? E aí, pensando com o Hegel, ele falou assim: é nas imperfeições desses processos que a gente vai aperfeiçoando a institucionalidade. Entendeu? Então, o que importa, assim, para o Hegel, eu acho que é um argumento poderoso, nós vamos sempre partir do impuro, das coisas contaminadas, ou seja, é o racional contaminado pelo irracional, é a civilização contaminada pela barbárie, é o progresso contaminado pelo atraso. Sempre vem tudo isso junto e misturado. Agora, precisaríamos que mobilizar recursos, tanto psíquicos quanto na instituição, na institucionalidade, capaz de fazer com que a imperfeição trabalhe a serviço do aperfeiçoamento. Enquanto isso for possível, nós estamos na direção da civilização. Agora, pode chegar um momento que a institucionalidade e os mecanismos psíquicos sejam tão frágeis que aquilo de atraso que vem contaminando, ele reina e desarticule tudo. Aí seria a anomia. Né? Eu vejo aí um risco de anomia um conteúdo que favorece a anomia nessa questão do Silvio e da Anete, tal como foi posta. Entendeu? E vem somando outros riscos de anomia que estão em curso. Né? Então a coisa não é simples. Né? Para encerrar, eu traria à baila um documentário chamado assim, O Monstro ao Lado. Está na Netflix, está disponível. Vale a pena dar uma olhada. Era um sujeito ali, acho que em Cleveland, cidade. Aí lá um
um sujeito de origem eslava, já um senhor de 84 anos, falando o inglês ainda com dificuldade, né, migrante, e já com filhos, talvez netos lá em Cleveland, muito bem quisto, e foi identificado como um dos fugitivos do nazismo ainda, né? Ainda que um dos fugitivos que ainda estavam sendo caçados, né? E ele foi identificado como tal, foi levado para Israel, acho que foi levado de modo legal, diferentemente do Eichmann, né? Na Argentina, que foi sequestrado pelo Mossad, né? Então, de novo, em Israel, um tribunal mediático com televisão, como foi do Eichmann, né? Que foi um julgamento que foi televisionado, né? Online. E aí, de novo, alguns sobreviventes mostrando os números no braço, e identificando, né? Como testemunhas, identificando esqueci o nome, como o Ivan Terrível, aquele soldado do Auschwitz, né, que o torturou. Eu reconheço você que me torturou, tão diversos depoimentos, velhinhos, né, sobreviventes, né, já muitos com a idade lá, se esse cara tinha 84 anos, o acusado, as vítimas também por aí, alguns até um pouco mais, né, um pouco menos. E todos identificando esse carrasco. E com muita emoção. Aí eu pergunto assim, uma situação como essa, que é mais, estou pegando esse caso como um caso de maior dramaticidade do que esse nosso, aqui né, nesse que nós estamos trabalhando, eu vi assim, como é possível fazer justiça numa situação como essa? Porque esse sujeito, ele não, ficou provado depois que ele não foi soldado em Auschwitz. Ele foi soldado em outro campo, Sobibor. Que lá ele cometeu barbaridade, mas não em Auschwitz. Então eu quero chamar a atenção para o seguinte: esse sobrevivente do campo de Auschwitz, diante daquele soldado do nazismo, ele não era alemão, ele era um daqueles países lá que foram dominados pela Alemanha que recrutou o exército alemão. Né? As SS recrutaram não alemães, né, para suas fileiras, e muitos deles trabalharam no campo de concentração. Então esse que sobrevivente de Auschwitz, quando via aquele soldado nazista, não via a pessoa. Ele via o carrasco nazista. Porque era impossível ele dizer assim, não, eu não reconheço essa pessoa que está à minha frente como aquele que me torturou ou que possibilitou a tortura. Eu não reconheço. Ele não pode dizer isso. Ele não é livre para dizer isso diante da força dos fatos. Como é que ele ia voltar para casa sem deixar de ser acusado como traidor, como colaboracionista do nazismo, tendo em vista a cultura da lacração? Ele só tinha uma única coisa a dizer: foi esse cara, eu reconheço ele. Porque o que estava ali era um soldado nazista. Mas o que se estava julgando não é o soldado nazista, é aquela pessoa. Então, nenhuma das testemunhas era livre o suficiente para dizer, não reconheço ele como meu algoz. Em Auschwitz. Não podia dizer isso. Então, assim, muitas dessas acusações que vêm assim, tem uma acusação de assédio, né, ou de homofobia, muitas assim, quase que é impossível eu ser livre e dizer, não, esse sujeito, eu convivi com ele e eu nunca testemunhei ações de assédio. É quase que impossível dizer isso. Tendo de vista isso que eu estou tentando esclarecer. Então, esse soldado alemão, ele foi condenado e depois ficou provado lá pelos arquivos que tiveram acesso
que ele nunca serviu em Auschwitz, ele serviu em Sobibor, onde ele, em Sobibor, ele cometeu as suas atrocidades. Mas quando o sobrevivente Auschwitz reconhece ele como meu algoz, a gente compreende isso. Tendo em vista que para esse sobrevivente, pouco importa se foi exatamente aquela pessoa. O que estava ali para ele não era uma pessoa, era um representante da opressão que ele sentiu na carne. E ele viu seres humanos sendo destruídos por aquela opressão. Então, seria exigiu uma sutileza sobre-humana dizer: não, esse cara é um nazista, mas não foi esse exemplar do nazismo, esse indivíduo que esteve ali em Auschwitz e me torturou. Entende o que eu estou tentando dizer? A dificuldade de se fazer justiça em situações como essa. Né? Então, eu acho que o que nós vamos ver daqui para frente, nesses próximos dias, né, o Silvio Almeida diz que vai. Dizem, né, que ele disse que vai cair atirando. Que causa isso vai fortalecer ele cair atirando? Né? Então, nessa dialética entre barbárie e civilização, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas energias vindo da barbárie podem ser canalizadas em favor da civilização. Mas ele nunca disse, Hegel, que sempre acontece isso. Que sempre as energias vindas da barbárie, ou seja, do primitivo, da vingança, do talião, do impessoal, né? Do pessoal, não é? Porque a civilização é impessoal, digamos assim. O que o Hegel está dizendo é que se houve avanço civilizatório é porque houve canalização de energias da barbárie. Isso está dizendo. Mas ele não está dizendo que sempre vai haver canalização da energia da barbárie em favor da civilização. Pode acontecer, a meu ver, depois eu digo, pode acontecer da energia da barbárie destruir a civilização. Entende? Depende das circunstâncias e da conjuntura. E como não reconhecer que hoje, tendo em vista o enfraquecimento das instituições e das nossas consciências, vamos dizer assim, do ser humano civilizada, tendo em vista esse enfraquecimento, essas energias vindo da barbárie nos ameaçam de nos conduzir à anomia. Essa é a minha tese. É isso que eu estou tendo chamar a atenção das amigas e dos amigos. Então eu vejo esse negócio, esse affair, vamos dizer assim, não é bem o termo, que está em curso, com muita preocupação, muita tristeza, né? Muita tristeza, cara. Né? De ver como faltou, vamos dizer assim, usar um jargão, inteligência emocional para lidar com isso, antes que chegasse a esse ponto. Não sei se é oportunismo político, ou se escrotidão, ou sobrou escrotidão, faltou inteligência emocional, ou se sobrou oportunismo junto com escrotidão e faltou institucionalidade, né, para chegar a esse ponto. Agora, cara, o que pode vir daí tende a ser mais ruim, mais desconstrutor de civilização do que construtor de civilização. É o que nós temos aí. Bem, era isso, queridos e queridas. Se alguém quiser debater esse tema, é só me procurar. Não vou colocar isso em público porque é muito emocionalizada essa discussão, para não, né, porque falta pouco para eu ser chamado de ou racista ou machista, né? Racista porque coloco em dúvida o Silvio. Machista porque eu coloco em dúvida a Nélio. Porque não se trata disso, né? Mas para não ocupar meus dias com questões de lacração, eu vou deixar só apenas liberada para os amigos e amigas. Beijinho e abraço.